Bom dia, galerinha do sétimo ano. Estamos aí no dia 24/11 de 2020. A gente vai estar fazendo aí um estudo revisional sobre ângulos da página 184 à página 200. Quero que vocês se atentem bastante para esses estudos e usem também, não só isso, que a gente também vai ter mais conteúdo, a gente tem um capítulo 13 também, tá? Para nossas avaliações, mas usem esse vídeo, tá? Como revisão, tá? Para o teste aí, para o simulado e prova de vocês, ok? Então preste bastante atenção nessa aula desse vídeo, tá? Hoje seria oficina de negócio, mas a gente já concluiu o nosso conteúdo, então estou aproveitando esse tempo para a gente trabalhar uma revisão de matemática para poder melhorar a aprendizagem de vocês, tá? No conteúdo de matemática. Tipos de ângulo. Ângulo reto, quando a sua medida for igual a 90 graus. Agudo, quando a sua medida for menor que 90 graus. Obtuso, quando a sua medida for maior que 90 e menor do que 180. Ok? Agudo, quando a sua medida for menor que 90 graus. E obtuso, quando a sua medida for maior que 90, tá? E menor do que 180, tá? Não esqueçam disso, não. Ele é maior do que 90 e menor do que 180. Ângulo raso ou de meia volta, quando a sua medida for 180 graus. Exatamente. O ângulo reto e o ângulo raso, eles têm medida exata. O ângulo reto de 90 graus e o ângulo raso de 180 graus. Transformação em unidades, tá? Para a gente pegar o grau e transformar em minutos, por exemplo, transforme 27 graus em minutos. Basta a gente multiplicar por 60. 27, tá? Vezes 60. Ficaria aí 1.620, tá? Aí colocaram um arredondamento, 162, mas é 1.620 minutos, tá? Pegamos de graus para minutos. 1.620 minutos. De 27 graus em segundos. Segundos a gente vai fazer o quê? Multiplicar por 3.600, ok? Por minuto, multiplica por 60. Para transformar de graus para segundo, multiplica por 3.600. E se fosse o inverso, para transformar de minutos para graus? Ao invés de multiplicar por 60, eu ia dividir por 60. Ao invés de multiplicar por 3.600 para segundo, eu ia dividir por 3.600. Aí eu trabalho com o inverso, ok? Então, isto é transformação em unidades. Minutos multiplica por 60. Segundos, 3.600. Ou inverso. Operações com medidas de ângulo. Observe aí na página 190 estas operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. A adição é só você organizar a tua conta. Colocar segundo embaixo de segundos, tá? Minutos embaixo de minutos. Graus embaixo de graus. E fazer a soma ou a subtração da forma que vocês já sabem fazer. Agora, quando for na multiplicação, tá? E na divisão, a gente já não vai ter esta questão. Aí vocês vão multiplicar da maneira que nem vocês já fazem na tabuada mesmo, ok? Só estou dando um lembrete para vocês. Adição e subtração, precisa organizar. Multiplicação e divisão, não precisa de organização, ok? Tipos de ângulo. Ângulos, eles podem ser congruentes. O que é ângulos congruentes? Ângulos congruentes são ângulos que têm a mesma medida. Tá? São ângulos que vão apresentar o quê? O mesmo valor, ok? Ângulos consecutivos. O ângulo ele é consecutivo quando possui dois ângulos com o mesmo vértice e pelo menos um dos lados em comum. Ângulos adjacentes. Dois ângulos são adjacentes quando são consecutivos e não possuem pontos internos comuns. Observem lá na página 192 e 193, isso que eu falei com vocês. Bissetriz de um ângulo é a reta que divide em dois ângulos congruentes, tá? Ela divide o quê? A bissetriz, a reta que divide, tá? O ângulo em duas partes congruentes, em dois valores o quê? Iguais, ok? Por exemplo, se tem um ângulo lá que mede 30 graus, passou a reta bissetriz, tá? Pelo vértice desse ângulo, eu vou ter o quê? Dois ângulos divididos o quê? 15 graus para um lado e 15 graus para o outro lado. Ele divide o quê? O ângulo em duas partes iguais. Isso é bissetriz.
Retas perpendiculares, tá? Duas retas são consideradas perpendiculares, tá? Quando, estando em um ponto do mesmo plano, tem um ponto em comum, concorrentes, tá? Que elas são ligadas por um ponto comum. A gente vai ter lá uma reta horizontal e a gente vai ter uma reta vertical ligada por um ponto comum e forma somente ângulos retos, tá? A característica das retas perpendiculares são que elas formam somente ângulos retos. Ângulos complementares é a soma de dois ângulos, tá? Que eu vou ter o valor de 90 graus. Por exemplo, quem é um ângulo complementar de 60 graus? Vai ser 30. Por quê? 60 mais 30 é igual a 90. Ou 90 menos 60 é igual a 30. Ok? Ângulos suplementares são um ângulo, tá? Cujas somas, pega dois ângulos lá, cujas somas é igual a 180 graus. Por exemplo, quem é um ângulo suplementar de 150? Vai ser 30. Por quê? 150 mais 30 é igual a 180. Ou 180 menos 150 é igual a 30. Ok? Ângulos opostos pelos vértices. São ângulos cujos lados são semi-retas opostas aos lados do outro. Ou então, quando a gente tem essa questão de ângulos opostos pelo vértice, a gente vai ter ângulos que vai ter o quê? O mesmo valor. Quando eles são opostos pelo vértice, eles possuem o mesmo valor. Observem lá na página 198. Tá? Se eu tenho lá um ângulo A de um lado e um ângulo B, que é oposto pelo vértice, igual a 50, então A vai ser igual a 50 graus e B também igual a 50 graus. Atividades propostas. Assista a um vídeo com calma e atenção. Faça os exercícios da plataforma e bom estudo aí para todos vocês.